Então agora o quarto motivo, que são as habilidades motoras orais. Desde quando o bebezinho tá ali dentro do útero, ele já tá trabalhando o sistema motor oral, né? Ele aprende a deglutir o líquido amniótico, ele vai se desenvolvendo. E aí quando ele nasce, quando o bebê é amamentado, então ele tá ali em contato no seio, né, da mãe, ele tá aprendendo a deglutir, né, ele tá trabalhando a habilidade motor oral dele ali já, né, desde esse começo. Quando o bebê faz essa conexão mão-boca, a mãozinha, o bebê, quando ele pega as coisas e leva à boca, é como ele tá explorando o mundo. Igual eu falei pra vocês, tem um monte de receptores sensoriais na mãozinha, na boquinha do bebê. E aí, às vezes a gente fica assim, ai, menino, tira essa mão da boca, não pode, tira a mão da boca. E é como ele tá experimentando, como ele tá processando as informações e tá indo pro cérebro, ele já tá fazendo experiência dessas habilidades, né, e já tá armazenando tudo aquilo ali. E aí, quando a gente põe luvinha demais no bebê, acaba que o bebê não tem essa possibilidade de trabalhar essas habilidades. E criança, gente, eles vão trabalhar as habilidades à medida que a gente for dando oportunidade. Entre 6 a 10 meses, existe uma janela de oportunidades para o bebê aprender a mastigar. E aí, se o bebê não aprende a mastigar, porque a gente acha que a alimentação é uma coisa muito simples, é só pegar e levar à boca, é fácil. Mas não, existem ali mais de 30 nervos e músculos trabalhando, o bebê tem que se esforçar para conseguir comer, então vários órgãos trabalhando em prol daquela alimentação, o bebê tem que coordenar, então língua, bochecha, então é uma coordenação de músculos, né, para que o bebê consiga comer. E se ele não aprendeu a mastigar, a deglutir, né, a macerar esse alimento, depois vai ser difícil fazer essa transição. Não é impossível, mas vai precisar de muito mais intervenção. Então, por isso que eu sempre digo que a introdução alimentar é um momento assim super oportuno para que a criança aprenda a comer, que é quando ela vai ter as primeiras oportunidades, ela vai trabalhar as primeiras habilidades dela. E a cada habilidade, que é mais grosseira no começo, à medida que a criança vai trabalhando, ela vai refinando essa habilidade. Então, às vezes, o bebê que já pega a comidinha assim, aos pouquinhos ele vai trabalhando, ele já consegue fazer o movimento de pinça, que é um movimento mais fino, levar a boquinha, e isso ele vai trabalhando. Mas as habilidades motoras orais da criança, ela só vai trabalhar, ela só vai evoluir se a gente permitir e se a gente der a oportunidade para a criança. A cada oportunidade a criança vai avançar mais. Então, quando a criança não consegue comer, ela não consegue mastigar, ela não tem coordenação para deglutir aquele alimento, é aquela criança que depois de 1 aninho ali continuou com a comida muito amassada ou liquidificada, ela não aprendeu a comer, ela não trabalhou a habilidade dela de aprender a comer. E aí a gente vai ter que trabalhar aos poucos, né? E com essa habilidade, a criança consegue lateralizar a língua, ela passa um alimento de um lado para o outro, e isso aos poucos, é claro. Muitas vezes na introdução alimentar a gente começa a ofertar pedacinhos de comida, a gente começa a ofertar alimentos menos amassados, e aí a criança de cara recusa. Nós, no âmbito de fazer a criança, meu Deus, ele precisa comer, ele vai desnutrir, ele precisa comer. A gente vai lá, eu vou liquidificar a comidinha dele. É claro que a criança vai conseguir tomar aquela comida mais líquida, porque ele está acostumado com o leite, com a fórmula. E aí é mais fácil para ele deglutir, ele não tem que trabalhar, ele não precisa lateralizar, ele não tem que se esforçar. E acaba que a criança não aprende, e é isso ela leva para depois, né? Então a gente, no âmbito de querer fazer a criança comer mais, a gente acaba tirando essa oportunidade dele de fazê-lo aprender a comer. Igual eu falei para vocês, tem uma janela de oportunidade aí de 6 a 10 meses para que a criança aprenda a mastigar e para que ela consiga comer de fato. E a gente precisa trabalhar essas oportunidades e dar essa oportunidade para ela. Então, se eu colocar ali um alimento para criança de 2 aninhos, que ela não sabe o que fazer, ela não sabe como comer, ela não vai comer. E aí é um dos motivos da recusa alimentar. Ah, eu dei um pedaço de carne, mas ela não sabe comer. É porque ela não sabe comer, ela não sabe como mastigar. Né? O que a gente vê muito? A gente vê muito a oferta de mamadeira desde muito cedo. E aí
os pais acham bonitinho, ele tá mamando sozinho, olha lá. E a criança vai perdendo essa oportunidade de trabalhar essas habilidades do contato pele a pele, né? A gente vê criança que recebe muita comida só amassada, só alimento macio, e aí ela não trabalha essa capacidade dela de aprender a mastigar. A gente vê a oferta de industrializados muito cedo, biscoito maisena, que é um alimento que trabalha um padrão de mastigação muito diferente, né? De uma mastigação de um alimento, com textura, com consistência. Por exemplo, uma bolacha, a criança morde, a bolacha dissolve na boca dela, então ela não trabalha a mastigação ali naquele momento. E aí a criança vai perdendo essa oportunidade de trabalhar essa habilidade e vai precisar de intervenção, caso ela não saiba comer. Então, se você der a oportunidade para a criança, ela vai aprender. A criança, ela aprende a comer brincando. E o fato dela comer faz parte do aprendizado dela também. Tá tudo ali inserido. E a criança vai adquirindo as habilidades e vai evoluindo essas habilidades também com o passar do tempo. Ela vai refinando os movimentos, ela consegue pegar, levar à boca, mastigar. Só que se a gente der a oportunidade, se não der, ela não vai conseguir. E aí a criança precisa de múltiplas exposições a diferentes texturas, a diferentes alimentos. E isso a gente faz muito na introdução alimentar. Gostou desse vídeo? Não deixa de interagir comigo, deixar seu comentário, curtir, deixar sugestões de novos vídeos, me contar se na sua casa você tem alguma dificuldade na alimentação do seu filho. Você também me acha no Telegram, no Instagram, lá eu posto dicas muito exclusivas para vocês. Me segue por lá também. Um beijo!